Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje vou ministrar uma palavra para vocês que Deus tocou no meu coração para poder estar falando. Especificamente hoje, direcionado a quem está buscando por restauração do seu casamento, do seu namoro, do seu noivado, ou até mesmo a volta do seu filho, né, que foi embora para casa, né, aquele filho pródigo, marido pródigo, namorado pródigo. Enfim, vamos à mensagem. A mensagem que Deus ministrou no meu coração foi sobre as pragas do Egito. Né, todo mundo sabe que lá no Egito tiveram 10 pragas. A Record está passando, né, a novela, não sei se todos vocês sabem, está passando aquela novela Bíblia e está passando a história de Moisés. E está no momento onde as pragas estão atacando o Egito. E quando a gente lê a Bíblia, a gente já tem um grande entendimento, né? E quando a gente começa a ver as cenas, nossa, parece que é fantástico, né? E Deus começou a ministrar comigo, através dessas 10 pragas, o coração do rei, que é o coração de pedra, né? Que estava um coração endurecido. Porque, veja bem, ele era amigo, irmão, praticamente, de Moisés. Eles tinham uma amizade muito linda, muito grande. Entanto, que foi ele que ajudou Moisés a fugir do Egito, sabendo que o seu pai queria matá-lo. E quando Moisés voltou e queria a libertação dos escravos, ele poderia ceder. Afinal, eles foram amigos, batalharam juntos enquanto Moisés morava ali no Egito. E não foi isso que aconteceu, porque Ramsés tinha se tornado rei. E ele estava sobreposto por aquilo com um coração voltado ao seu reinado e que os hebreus eram escravos e sempre seriam. Mas, como a vontade de Deus sempre é prevalecida, né? O que Deus determina para nossas vidas sempre é estabelecida. Se a gente está em posição, está em oração, as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. E como libertar os hebreus para eles irem para a terra prometida, a terra de Canaã, né? A terra que emana leite e mel, era uma promessa de Deus. Deus usou Moisés, né, libertador, para poder libertar o seu povo. Porém, o coração do rei estava duro. E era necessário que acontecesse coisas para amolecer o coração do rei. Então, Deus começa com a primeira praga, que foi transformar o sangue no rio Nilo, né? O rio foi transformado em sangue. E não só ali o rio, né? E todas as águas ali do reino virou sangue. Inclusive a água para eles tomarem banho, a água para eles beberem. Então ali virou sangue e eles não tinham como beber a água. Começaram a ter sede, porque só tinha sangue ao invés de água. E mesmo assim, né, esse foi o primeiro acontecimento. Ramsés não amoleceu o coração. Foi preciso 10 pragas. Somente na 10ª praga que ele amoleceu o coração, desistiu de segurar e liberou os escravos. Então, o que foi acontecendo, né? O sangue virou rio. Depois da 2ª praga foi as rãs que entraram. Depois teve piolhos. Teve enxame de moscas. Depois teve uma peste que atacou os animais, né? E o rei continuava ali com o coração endurecido. Teve úlceras, né? As pessoas começaram a ter feridas na pele. Depois teve uma chuva de pedras. E as pedras começaram a destruir tudo aquilo que eles tinham, né? Depois dessa chuva, tudo aquilo que não foi destruído pelas pedras, vieram uma nuvem de gafanhotos e acabou com todo o alimento dele. E isso foi quebrando o orgulho, né? Foi quebrando o orgulho deles. Eles ficaram também dias de trevas no céu. Ficou tudo escuridão. E eles não gostavam, né, da escuridão. Eles temiam a noite. Então, aconteceu essas 9 pragas. Só que no meio dessas 9 pragas, né, antes de acontecer a 10ª, o rei até que amolecia o coração.
Na novela mostra, para quem assistiu, ele querendo voltar atrás, eu vou libertar os escravos. Porém, começaram a chegar pessoas de fora que eram que não moravam na família real, mas eram ali do Egito, a querer questionar o rei, dizendo que não era a melhor maneira deixar os escravos irem, porque eles iam ficar sem a mão de obra, né? E aí ele voltava atrás, o coração do Egito começava a endurecer. O que eu entendo por isso é que Deus vai fazer acontecer coisas na vida do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo, do seu namorado, da sua namorada. Vai começar a acontecer situações para que possa quebrar o coração deles de pedra, que nesse momento está endurecido. Mas vão começar a acontecer coisas, se não acontecer na primeira, vai acontecer na segunda, vai acontecer na terceira, até o coração deles se inclinar para Deus, até o coração dele ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, do afastamento de Deus, né? Porque às vezes muitos deles se afastaram de Deus. Vai quebrantar o coração deles para voltar para vocês, né? Então, gente, Deus vai fazer acontecer situações. E se não for na primeira, vai acontecer, não vai acontecer, até que chega uma hora que eles não vão aguentar e vão voltar para Deus e vão voltar para nós, né? E o que eu entendo com essas partes que o rei amoleceu, chegou a amolecer o coração, mas por conta de algumas vozes ele voltavam atrás. Às vezes, a tua esposa, a tua namorada quer voltar. Só que as vozes externas, que é a voz do inimigo, ou até mesmo do outro homem, da outra mulher, está ali na cabeça dele, impedindo que ele volte para você, impedindo que ele volte para Deus, né? Aquela voz fica ali falando mais alto e ele fica com aquela confusão na cabeça. Às vezes estava ali preparado para pedir para voltar, mas por conta dessas vozes ele desiste, ele recua. É a voz do inimigo que vem confundindo, fazendo com que o coração dele fica dividido. Mas a gente precisa crer no Deus, porque o Deus cumpre as suas promessas. Se ele prometeu a restauração, é porque vai acontecer a restauração. Então a gente precisa crer e acreditar e não olhar para as circunstâncias ao contrário. Até que no Egito aconteceu a 10ª e última praga, que foi a morte de todos os primogênitos. Essa foi a ferida maior causada no rei. Então, após a morte do primogênito, que é o filho do rei, ele amoleceu o coração e então libertou os escravos para que eles fossem embora. Mas precisou acontecer essas 10 pragas para o coração dele ser quebrantado, tirar daquele coração de pedra. E assim vai acontecer na vida daqueles que se foram. Vai acontecer coisas, circunstâncias para fazer com que eles voltem, para que eles se arrependam, para que eles pensam, é melhor eu voltar, porque lá eu estava melhor. Depois que eu larguei da minha esposa, que eu deixei meu casamento, depois que eu deixei aquela mulher que Deus deu para mim, a minha namorada, aquele homem que Deus colocou no meu caminho, o meu namorado, as coisas não começaram a andar bem na minha vida. Foi piorando as coisas, gente. A gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser perca de emprego, pode ser uma enfermidade, pode ser mesmo até a morte da outra mulher, do outro homem. Pode ser a morte de uma pessoa da família dele. Pode ser uma doença, uma enfermidade, um acidente, perca financeira, desespero no coração. Mas pode ter certeza que vão acontecer circunstâncias para que eles se voltem. Para que eles se voltem para Deus, para que eles se voltem para cada um de nós, porque a promessa de Deus é aquela que prevalece em nossas vidas, porque Deus não é homem para que minta, ele não volta atrás com nada daquilo que ele fala. A gente precisa acreditar mais na palavra de Deus, a gente precisa acreditar, Senhor, que o Senhor é aquele que pode tudo e todas as coisas, e o que ele prometeu, ele vai cumprir. Então, creia. Uma vez eu assisti a live, né, do
do Guapo, do canal da Restauração, onde ele falava, não vamos pedir por misericórdia, porque às vezes a gente pode estar atrapalhando o agir de Deus, porque às vezes o coração dos nossos amados estão tão endurecido que Deus precisa pesar a mão sobre ele. Às vezes ele tá ali precisando se converter para Deus, mas o coração ele tá tão endurecido, ele tá numa cegueira espiritual tão grande, as escamas dos olhos dele estão cegando tanto ele, que é preciso acontecer algo forte na vida deles para que eles voltem. Então não peça misericórdia pelas vidas dele, peça para que Deus faça o que tiver que ser feito, peça para Deus fazer a vontade dele na vida dos seus amados, das suas amadas. Porque se Deus disse que vai trazer de volta, porque Deus vai trazer de volta. E casamento é a promessa de Deus. É a aliança que você jura lá em Deus, que você fala que você vai amar e vai ficar até a morte. Então, seu marido, a sua esposa vai voltar para você. E se você tem um noivado, um namoro, se for da vontade de Deus, eles vão voltar para você. E se Deus já te respondeu e disse que Ele é o teu namorado, Ele é a tua namorada, ela vai voltar para ti. Então, creia no que Deus, creia nas promessas, creia naquilo que Deus prometeu a você. Que vocês possam refletir nessa mensagem, que vocês possam refletir e crer que se eles não quiserem voltar, eles estão cegos, sim, eles estão cegos, eles estão completamente cegos, com as escamas dos olhos cheios. Mas creia que se eles não quiserem voltar, o Espírito Santo vai convencer. E nem que para isso Deus tenha que mandar 10 pragas na vida deles, para eles poderem voltar para Deus e voltar para você. Mas você precisa continuar crendo, você precisa continuar orando, acreditando, profetizando e principalmente louvando e adorando a Deus. Cuide das suas coisas, faça aquilo que Deus pedir para você fazer, faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Que do resto Ele cuida. Buscai primeiro o reino do céu e todas as coisas serão acrescentadas. Buscai a Deus primeiramente, que a restauração do seu namoro, do seu noivado, do seu casamento é consequência. Como diz o Guapo, é a cereja do bolo. Como diz o presbítero Walter, né? É a cereja do bolo. Então creia, irmãos, porque Deus é fiel. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Deixe o seu like no vídeo para que eles possam atingir mais pessoas. Que quando você deixa o like, gente, o YouTube entende que é um vídeo bom. Então ele começa a entregar para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e ativa o sininho para quando eu postar vídeo, você ser notificado dele. Tá bom? Um beijo a todos e creia que a sua flor vai nascer no deserto, como diz o Guapo, e a cereja do bolo vai ser colocada. Amém, irmãos?